Hora de falar sobre Bobadilla e o papo de que o volante paraguaio interessa a clubes do exterior. Nos últimos dias surgiu a notícia de que o Brighton da Inglaterra, o Betis da Espanha e o Como da Itália entraram em contato. Se houve esse contato, não foi com o São Paulo, talvez com os representantes do jogador, porque na manhã dessa quarta-feira conversei com o dirigente tricolor do departamento de futebol e ele assegurou que não existe qualquer sondagem ou proposta pelo Bobadilla. 24 anos de idade, titular absoluto na atual temporada, 11 jogos, 2 gols e uma assistência, um dos gols marcados na vitória contra o Bragantino, que valeu ao São Paulo a classificação para a semifinal do estadual. O jogador foi comprado em 2024 do Cerro Porteño por 10 milhões de reais, que garantiram ao São Paulo 60% do valor de uma venda futura. Esse é um ponto importante. Ainda que exista uma proposta oficial e o São Paulo venda, o tricolor vai ficar com apenas pouco mais da metade da grana. Importante registrar também que o Bobadilla é atleta da seleção paraguaia e disputará a Copa do Mundo, o que pode permitir ao São Paulo uma valorização desse atleta caso seja titular e tenha boa participação nos Estados Unidos, no Canadá e no México. O contrato dele se encerra em dezembro de 2027. Saideira sobre o São Paulo, o tricolor terá algumas ausências importantes contra o Curitiba. Sabino, Danielzinho e Lucas Ramon serão preservados e nem foram relacionados para o confronto contra o Curitiba no Couto Pereira. André Silva, na fase final de recuperação, deve ser liberado apenas para a partida do final de semana contra o Palmeiras. Próximo superchat. Fala, Nicola. Zé Vitor da Lusa, pode ir para o São Paulo? Abraço. Beto Faramilha, esse é parceiraço. Betão, não se iluda com o bom jogo que ele fez contra o Corinthians, e fez bom jogo mesmo, tá? É um meio-campista meio diferente, né? Ele é muito alto, passadas largas, ele até ajuda bastante no momento de pressão, na saída de bola adversária, né? Mas, cara, é assim, ó, sendo bem sincero com vocês, altos e baixos, tá? E eu acho que num time com o poder do São Paulo, com o poder do Corinthians, ele teria dificuldade. Quer ver, só para confirmar e não falar nenhuma bobagem, e eu acho que ele passou pelo Atlético Paranaense, antes de fechar com a Lusa. Esse jogador é do Maringá, tá? Quer ver, só para confirmar? Ó, isso mesmo, ele passou pelo Atlético Paranaense. Ele surge no Goiás, depois vai para Portugal, vem para o Vila Nova, passa pelo ABD, que eu nunca tinha ouvido falar, Grêmio São Carlense, Grêmio São Carlense, quarta divisão do futebol paulista, em 22, tá? Depois vai para o Operário Ferroviário, Grêmio São Carlense, Maringá. Passa pelo Atlético Paranaense em 24, só joga 9 vezes. No Mirassol, 2 partidas. No Maringá é que ele conseguiu jogar mais, 21 jogos, 4 gols e uma assistência, até que se muda para a Portuguesa por empréstimo. Não é jogador da Lusa, tá? Enfim, boas atuações, mas, cara, não acho que tá pronto para jogar em time grande, não. Tá sendo bem sincero com vocês. Tá. Como é que tá a Superbet e o São Paulo? Pergunta do Sartiari, tudo normal. A partir do ano que vem, o São Paulo se beneficia dos contratos dos rivais Flamengo, Corinthians e Palmeiras para entender quanto vai ser o seu contrato de patrocínio, o seu reajuste. O São Paulo fechou um contrato diferente com a Superbet. O contrato é longo, né? E o reajuste vai se dar de acordo com uma média do que estiverem faturando o Flamengo, o Palmeiras e o Corinthians. Então, a ida do Flamengo a 268 milhões na Betano, a ida do Corinthians para 150 milhões da Esportes da Sorte e a manutenção dos 100 milhões do Palmeiras vão garantir ao São Paulo um contrato melhor do que o atual. O São Paulo ganha na casa dos 78 milhões de reais. Só mais uma sobre o São Paulo e sobre a Superbet. O São Paulo tinha... O São Paulo não. O Oscar recebia da Superbet 1 milhão e 200 mil reais por mês. Vocês vão lembrar que quando o Oscar foi contratado, a Superbet se comprometeu a ajudar com o pagamento dos salários. O Oscar ainda não rescindiu o contrato, mas deixou de ser jogador do São Paulo. E deixou, por conta disso, de ganhar seu salário. Então, esse 1 milhão e 200 mil que a Superbet bancava por Oscar estão indo agora para os cofres do São Paulo, tá bom? O Alexandre Souza, fala aí do São Paulo, Nicola, tem chance de mais reforço podendo pintar? Não é a lógica, tá? Não é o mais natural. O São Paulo entende que já investiu bastante, especialmente por conta de toda a sua dificuldade financeira. Leonardo Limeira, o São Paulo completará um mês e meio sem lesões. É verdade que o Bobadilla e o Ferreirinha foram poupados contra a Ponte, e Danielzinho e Luca amanhã. Leonardo Limeira toca num ponto super importante, até porque o São Paulo tem sido o zero e vezeiro
como tem sido o recordista, o campeão de lesões ano após ano. Faz pelo menos umas 3 temporadas em que o São Paulo tem todos os problemas do mundo quando o assunto é contusão. E o Lucas Moura talvez seja o grande reflexo disso, né? O Lucas Moura jogou menos de 40% das partidas na temporada passada. Nesse ano, já livre de dores no joelho, tem conseguido jogar com frequência. São Paulo fez uma série de modificações no seu departamento médico, no seu departamento de fisioterapia, mudança de máquinas, contratação de novos profissionais, e a percepção que você tem é de que tudo isso deu resultado e o São Paulo tem conseguido ser muito mais efetivo, para sorte do torcedor são paulino e também de Hernan Crespo, né? Tava na hora também, né? Que história é essa de que o São Paulo abriu conversas para renovar o contrato com o Lucas Moura? O vínculo do atleta se encerra em 31 de dezembro e ele é, de longe, o jogador mais bem pago do elenco depois da saída do Oscar, R$1.800.000 por mês. Por que eu me assustei? Porque não vejo motivo nenhum para o São Paulo antecipar essa extensão do contrato. Mas fui buscar informações com gente importante do departamento de futebol do São Paulo. O pessoal disse que está bastante feliz com a nova fase do Lucas Moura, jogando sem dores e sendo bem mais útil. Temporada de 5 jogos com 3 gols e 1 assistência. Mas que ainda não faz parte dos planos do São Paulo trabalhar com a renovação do contrato do jogador por agora. Importante registrar que o Lucas Moura é super identificado com o São Paulo. Não há o risco dele, por exemplo, trocar o tricolor pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Vasco. Ele não faria isso na reta final da carreira. E a expectativa no São Paulo é de que ele mantenha esse nível de atuação para que durante o segundo semestre seja feita a extensão do contrato com um pouquinho mais de convicção sobre a capacidade do Lucas Moura em entregar ou não. Vale a lembrança de que no ano passado ele ficou devendo bastante, tendo jogado cerca de apenas 40% dos jogos. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. Dá para esperar para renovar esse contrato? Você anteciparia esse acordo ou nem renovaria? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O que o São Paulo responde sobre a especulação de que Hernan Crespo interessa ao River Plate? Já te trago a resposta antes de entender o contexto. Marcelo Gallardo pediu demissão do River Plate nessa segunda-feira, técnico histórico do Milionários, primeira passagem absolutamente vencedora nessa segunda, poucos títulos e muitas frustrações. O Gallardo anunciou sua saída. A partir daí, jornais argentinos, entre eles o Olé, afirmam que Hernan Crespo e Santiago Solari são os alvos do time argentino. O Crespo tem história no River Plate, foi revelado no clube, se tornou atacante titular absoluto e vendido em 1996 para o Parma. Já Santiago Solari é diretor de futebol do Real Madrid. Existem outros nomes sendo especulados por lá. Há, por exemplo, quem garanta que hoje o Kudê é o favorito, é o número 1, é a bola da vez no River Plate. Mas a apuração do Diário Olé dá conta de que o Crespo está entre os mais cotados. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte do Departamento de Futebol de São Paulo que assegura que ninguém do River Plate procurou o tricolor. O contrato do Crespo se encerra em 31 de dezembro e a multa rescisória atrelada ao salário do técnico. Até por isso, o São Paulo não demonstra preocupação e precisa aguardar cenas dos próximos capítulos. O fato de o Crespo estar super adaptado ao São Paulo, com a namorada presente e uma vida absolutamente estabelecida em São Paulo, garantem ao tricolor tranquilidade. Se houver qualquer mudança, a gente volta para contar para vocês. Beleza? Ah, só mais uma observação. A saída do Gallardo do River Plate faz dele excelente opção para clubes brasileiros, mas o argentino já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de trabalhar por aqui e nos tempos de River Plate tinha direito a salário parecido a de Abel Ferreira, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.